Na Via Dutra, a polícia investiga o motivo da morte de um homem baleado em plena estrada em Caçapava enquanto dirigia. E tal um esgoto reciclado. A iniciativa vem. Pessoal, então uma boa noite a todos. Né? São 7h10, já dá para a gente ir iniciando. O pessoal está entrando. E aí, a pergunta é, né? Vocês chegaram a entrar lá no nosso mural, lá no Padlet? Vocês chegaram a ver os trabalhos? A Sofia diz que sim. Alguém gostaria de comentar um pouquinho sobre o desafio que foi, de repente, pensar aquela ideia de uma escola, né, para um novo tempo, né, dentro de uma perspectiva, né, pensando essa ideia, então, de gestão, de organização escolar. Alguém gostaria de comentar um pouquinho como que foi essa experiência? Boa noite, professor. Oi, Isabelle, tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Bom, foi um pouco difícil, né? Porque ainda a gente tem uma visão como aluno. E depois que o senhor falou agora, nem sei se eu atingi a proposta, não. Mas espero ter atingido. Dei o meu melhor. Eu acho que esse é o grande desafio da nossa disciplina, não é? É a gente romper com a visão, muitas vezes, da escola, da organização como alunos, para que a gente possa pensar a organização, ou melhor, nos pensarmos como parte integrantes da organização escolar, não é? Quer seja como aluno, quer seja como professor. Né? Isso é muito importante. E, claro, como professor, a nossa responsabilidade é um pouco maior, uma vez que cabe a nós pensarmos, juntamente com a equipe de gestão, em todas as ações que podem se concretizar dentro da escola, de forma a consolidar valores, princípios e práticas educativas que gere nas pessoas esse sentimento de pertencimento àquela instituição. Então, acho que isso é muito importante, não é? Eu vou pedir licença a vocês, eu vou projetar, então, ali a página, né, do nosso mural, né, para rapidamente a gente dar uma olhada. Né? Depois eu até peço a vocês que vocês entrem, que vocês curtam o trabalho dos colegas. Né? Tem trabalho que traz umas ideias muito bacanas. Eu acho que cada um, à sua maneira, conseguiu expressar, conseguiu manifestar um pouquinho, não só o entendimento do que é exatamente essa ideia de organização, como também, de repente, valores e princípios que traz consigo. Não é? Então, isso é muito importante. Então, eu vou partilhar com vocês, só para a gente dar uma fuçada aí. Vocês estão vendo? Sim. Então, aí nós temos, né, um cartaz, né, falando sobre o direito de opinar. Opa! Vamos curtir, né, do Eduardo. Eduardo, você não sabia que você desenhava também, Eduardo? Desenho, mais ou menos, né? Aqui, de quem é este? Eu não tenho o nome de quem é esse aqui. Sobre cultura escolar, que faz uma reflexãozinha, né? Não chega a ser um poema, não chega a ser, mas faz uma reflexão, traz uma ideia, né?
Um traz como se fosse um recortinho de jornal bem bacana, né? Reflexão do dia. Depois, formar para a cidadania. Olha que bacana, né? Eu vou pedir depois, né, para vocês, para a gente dar para vocês entrarem, curtirem os trabalhos, né? Os que vocês veem com o coração vermelho são aqueles que eu já tive a oportunidade de entrar e curtir, né? Ou seja, eu já li, já vi, né? Mas aí os que eu ainda não consegui ver durante essa semana, eu já vou vendo com calma depois e faço também aí as minhas colocações, né? Então saiu muita coisa legal, né? A respeito do que da forma com que vocês pensam, né? Entendem essa ideia, né? De uma escola que realmente pense, né? Que olhe as pessoas não simplesmente como alguém que está ali recebendo, mas é alguém que está ali participando, que faz parte dessa organização. E isso é muito importante, né? Então temos várias questões tratando, né, do ponto de vista da inclusão, né, do direito da liberdade de manifestação, da participação, né? É muito bacana. Alguns optaram por fazer uma espécie de mapa mental, né? Então, tudo isso são formas de contribuição para a gente ir nos ajudando, na verdade, a formar o conceito, a perceber como que nós, enquanto grupo, né, entendemos, então, esse texto e fazemos essa reflexão a respeito da cultura organizacional, tá? Então, eu quero parabenizar aí as contribuições, tá? E pedir depois para vocês, né? Embora a gente está usando isso aqui como elemento hoje, para iniciar, né? Eu vou pedir para vocês depois não deixar de passar, dar uma olhada e curtir o trabalho do colega, né? Porque eu sei que todos fizeram aí com muito carinho, com muito pensar, quebrar a cabeça para que isso aí acontecesse, tá bom? O endereço é o mesmo, né? Então é só clicar lá. Eu acho que vai pedir só aquela senha para vocês, né? E aí é só entrar e dando uma olhada lá, tá bom? E aí, agora, a partir de agora, a gente vai usar um pouco essas ideias que vocês trouxeram, não é? Para as nossas aulas, tá joia? Bem, o que nós vamos trabalhar hoje? Né? Essa semana foi extremamente, assim, corrido, né? Eu acabei não conseguindo sentar com a Ana Paula para a gente preparar juntos, né? Mas semana que vem nós vamos, né, Ana Paula? Não vamos furar. E para a gente poder pensar aí nas possibilidades, né, do nosso trabalho. Então, hoje, nós vamos trabalhar de uma forma mais sistemática, né, exatamente com o conceito, então, de organização escolar, né? E nós vamos buscar, a partir do conceito, né, da função social da escola, essa ideia ali posta para que a gente possa pensar, retomando, então, aquela ideia de que dentro daquela perspectiva da sociocrítica que nós já falamos, né? A gente falar um pouquinho dessa ideia de cultura organizacional, né? Então, eu vou passar para vocês rapidamente aí alguns slides, só para a gente retomar
alguns elementos que nós já trabalhamos há 2 semanas atrás, tá? Só uma pergunta. Ontem, na minha correria, a Fernanda me mandou uma mensagem. Ontem eu tive reunião, porque a gente está fazendo, além de ATPC, nós estamos começando a organizar um possível retorno, né, nas aulas do Estado. E eu acabei não conseguindo responder para a Fernanda. Eu não sei se ela está aí. Na verdade, acho que não foi nem ontem. Foi no começo da semana que ela me mandou uma mensagem falando sobre a aula da semana passada. E eu não sei se vocês conseguiram entrar no EVA, se vocês viram o link lá no EVA. E eu acabei esquecendo de postar também no WhatsApp. Tá? Mas eu fiz uma gravação bem sintética, né, a respeito do que nos diz o texto, desses principais conceitos, para que a gente pudesse, então, além de trabalhar o conceito de cultura organizacional, também trabalhar o conceito de organização do sistema, né? Que é o próximo tópico dentro daquele livro, né? Dentro daquele texto que eu deixei para vocês. Né? E dentro daquele texto, então, nós vamos verificar que existem concepções de gestão. E, obviamente, cada forma de concepção, ela coloca objetivos, ela pensa o espaço e ela organiza esse espaço a partir de alguns pressupostos que tenta sustentar e que tenta principalmente atingir os objetivos para os quais a instituição ela existe, não é? E aí a gente retoma, então, com alguns elementos que eu acho que são de extrema importância para que a gente possa pensar as nossas crenças enquanto escola. Ou seja, qual é o modelo de escola? Eu acho que essa é a pergunta que tem que estar na nossa cabeça, não é? Que a gente deve buscar uma resposta. Qual é o modelo de escola que eu, enquanto pessoa, eu me sinto bem? Qual é o tipo de escola que eu, enquanto profissional, eu quero atuar, eu quero fazer parte? Não é? Porque, de certa forma, a escola ela não é parede. Tá? O prédio ele pode ter diversas finalidades. Agora, a escola ela é um organismo vivo. A escola ela é um organismo, ela é dinâmica. A escola ela se sustenta e se constrói principalmente por meio de pessoas, não é? Então, às vezes, assim, eu vou colocar como exemplo a escola que eu trabalho aqui em Campos, não é? E que muitas vezes a gente fica chateado porque, assim, a sociedade acaba trazendo ou construindo uma visão da escola sem conhecer a realidade do que é essa escola, não é? Então, ela é uma escola de aproximadamente 1.300 alunos, tá? Em 3 períodos, manhã, tarde e noite. E ela é uma instituição que está inserida dentro do contexto dessa cidade que é Campos do Jordão, não é? Então, eu não consigo pensar a escola, né, apelidada de TCC, ou seja, Escola Estadual Professor Teodoro Correia Sintra, se eu não pensar e se eu não olhar para aquilo que é a sociedade de Campos do Jordão. Porque ela acaba sendo, vamos dizer assim, um reflexo, um recorte do que é a nossa sociedade. E, claro, é uma escola que tem seus problemas, não é? Então, como a gente trabalha só com o ensino médio, né? Então eu não tenho ensino fundamental, a gente acaba tendo, muitas vezes, problemas que são muito mais problemas de ordem social do que realmente problemas de ordem educacional, não é? Então, por exemplo, nós temos problema com tráfico de droga, não é?
Mas isso não é que seja um problema da escola, ele é um problema da sociedade, que acaba se arrastando para dentro da escola. Porque, de certa forma, tudo que eu encontro na sociedade, eu também vou encontrar dentro da escola. Claro que, às vezes, num menor grau, não é? Mas ele acaba refletindo. O que mais? Às vezes, nós temos problemas, por exemplo, de ordem de violência, que também, muitas vezes, é reflexo de um problema social. Né? E aí também tem os problemas de ordem pedagógica. Tá? Mas aí a gente pensa, será que a escola de tudo é ruim? Né? Mas não é a escola. Quando a gente pensa em escola, a gente pensa nas pessoas que estão ali dentro. Isso que não se leva em consideração. Né? Então, acho que é importante a gente olhar e pensar assim, eu faço parte de uma instituição, quer dizer, vamos olhar para nós hoje. Né? Eu vou olhar para mim, né? Ana Paula para ela, e cada um de vocês, né, pensar sobre a perspectiva de que vocês hoje fazem parte de uma organização educacional. Como que é essa organização? Ou seja, o que eu contribuo, o que eu dou de mim para que essa organização ela se concretize dentro dos princípios, dentro dos valores, dentro dos ideais, dos objetivos que de repente eu busco ali dentro. E isso a gente precisa resgatar, não é? Porque muitas vezes eu vejo o professor um pouco desanimado, né? Até às vezes bastante desanimado. Né? Então, às vezes, assim, não tem muita preocupação, de repente, a gente tem uma dificuldade imensa. Às vezes eu converso com a minha colega, né, de coordenação, a gente fala, nossa, Aline, como é difícil, às vezes, a gente querer desenvolver um projeto, né? A gente tem um projeto aqui que a gente começou há anos atrás, chamado TCC em Ação, muito, muito bacana, que ao invés de nós fazermos somente uma feira de ciências, né, nós fazíamos também, é uma semana cultural, que tinha parte científica e também parte cultural. E que não era somente os nossos alunos apresentando trabalho para a comunidade, mas também era oferecer algo da comunidade para os nossos alunos. Então, na verdade, a gente pensou num projeto que pudesse ser uma troca, não é? Tanto da escola para a comunidade, quanto da comunidade para a escola. Então, assim, além das atividades regulares, né, que envolvem pesquisa, apresentação de trabalhos por parte dos nossos alunos, a gente também convidava a comunidade para vir desenvolver alguma coisa ali dentro, às vezes alguma oficina. Então, convidávamos, por exemplo, alguma academia, de repente para ir lá dar uma aula de dança, né, de zumba, de alguma coisa assim, né? Aqui em Campos, por causa do turismo, existe muito turismo ecológico, então também temos algumas empresas especializadas, né, em ecoturismo, que eles iam lá desenvolver algumas atividades com a comunidade, né? Às vezes montava aquelas paredes de rapel, tirolesa, né? Tudo dentro da escola. Então são coisas que a gente criou. E hoje é tão difícil a gente conseguir montar isso, porque às vezes o professor está muito desmotivado em nos ajudar. E só nós, às vezes 3, 4, 5 professores, a gente não dá conta. Não é? Porque ela é um evento grande. Né? Então a gente abria para a comunidade fazer inscrição, era uma coisa muito bacana, só que era assim, a gente precisava articular. E hoje, às vezes, a gente tem muita dificuldade porque o professor ele está cansado, ele está, não é? E isso vai caindo um pouco o envolvimento da pessoa, da comunidade com aquele espaço. Não é? Então, por isso que eu digo assim para vocês, quando nós pensamos na escola enquanto organização, nós temos que pensar sob o ponto de vista de que onde eu estou dentro dessa organização.
né? Então, quando fala, né, quando na rua estão falando mal do TCC, o prédio tanto faz como tanto fez, né? Agora, para mim, que estou lá dentro e que sou também, né, da escola, isso me fere, né? Então, assim, o quanto é importante para nós essa consciência de que instituição e organização, ela não é um projeto simplesmente de espaço, mas ela é um projeto humano, né? E aí, a professora Heloísa Luck, né, que é uma das grandes referências que nós temos no campo da gestão educacional, ela tem uma entrevista onde ela diz assim, que a gestão ela é a eterna busca, né, ou a eterna arte do fazer humano, né? Olha que bonito. É a gente transformar a nossa ação em construir pessoas, em nos construir como pessoas, não é? Dentro desse espaço. Então isso é muito bacana. Eu acho que isso sintetiza muito essa ideia, então, de gestão e de organização, né? O Ailton está perguntando como que ele pode fazer para melhorar o som do Zoom. Aí eu não sei dizer, porque ele possivelmente o problema está no sistema do computador ou do celular que ele está usando, né? Porque para mim ele já está no máximo, tanto do microfone quanto do alto-falante. E obrigado, Fernanda. A Fernanda disse que já está dando apoio para ele lá. Então, muito obrigado. Só baixar o som do meu celular, porque tá... Pronto, desculpem. Então, agora, para a gente refletir junto um pouquinho sobre isso, vamos mergulhar um pouco aí nesses conceitos, né? Daquilo que a gente já discutiu enquanto uma escola, né? Uma escola para os novos tempos, né? Dentro dessa ideia de uma perspectiva sociocrítica, né? Como eu falei para vocês, é uma concepção específica dentro da pedagogia que olha a escola dentro de uma dimensão social, ou seja, ela reflete, ela olha para a escola como esta tendo um papel social importante para os aspectos de difusão do conhecimento como prática social e como elemento de desenvolvimento social, econômico, cultural e humano, né? E que ela olha com atenção para alguns elementos de forma sistemática e que permite-nos também perceber a eficácia do conhecimento enquanto fator pedagógico, ou seja, de uma relação ensino e aprendizagem, que é disso que nós estamos falando, né? Nós estamos falando de um espaço cujo principal objetivo está no desenvolvimento da pessoa e no desenvolvimento nas suas diferentes dimensões, não é? Tanto emocional, quanto psíquico, quanto afetivo, quanto também cognitivo,
não é? E social. Né? Nós queremos que a educação ela seja uma referência para que a pessoa ela consiga mobilizar práticas, mobilizar conhecimentos para realmente se construir enquanto pessoa. Então, tudo isso é muito importante. Tá? Então, deixa eu partilhar com vocês a nossa tela. Estão conseguindo enxergar? Sim. Obrigado. Então, olha lá. Os fins determinam a forma de utilização dos meios e recursos. Né? Então, quando a gente pensa dentro dessa perspectiva, né, da teoria sociocrítica, o que a gente vê? Que eu tenho objetivos. Né? E os meus objetivos, eles serão determinados, ou melhor, eu vou atingi-los, eu vou concretizá-los na medida em que nós conseguimos organizar a partir de elementos específicos, não é? Ou seja, a partir do momento em que eu penso em formas, em conteúdos, em meios, não é? Para se chegar a esse objetivo. Tá? Então, é importante nós observarmos que quando eu ensino com um propósito. Eu ensino para alguma coisa. E aí é que eu vou mobilizar exatamente os meios e também os recursos. Então, nós temos aí, falando de aprendizagem, nós temos um currículo baseado no engajamento, que a gente já falou um pouquinho disso, né? No nosso outro encontro, né? Onde a gente trata-se de reconhecer a importância das políticas educacionais e das normas legais, né? De forma que estas estejam submetidas a uma avaliação crítica sobre o ponto de vista social e ético, não é? Vinculadas a uma prática educativa favorável aos interesses majoritários da população escolar. Né? Opa, parece que desabilitou aqui. Então, quando nós estamos falando, né, de cultura organizacional, nós estamos falando de um elemento, de uma sistemática, onde a ideia é que a escola ela é um local de criação e recriação da cultura. Não apenas a cultura científica, mas a cultura social, a cultura das mídias, a cultura dos alunos, a cultura da escola. É na escola, no exercício docente, que o professor coloca em prática suas visões de mundo, suas convicções. Somente conhecendo a realidade na qual está inserido, o professor terá capacidade de perceber a sua importância para a transformação das condições sociais ora existentes. Não é? Então, olha que bacana. Nós precisamos nos desafiarmos a quebrar certas barreiras, principalmente de ordem cultural, para que a gente perceba
a importância e o próprio potencial da cultura como um fator que possibilita a inserção do nosso aluno dentro do contexto da aprendizagem. Porque a escola, ela é exatamente o local tanto de criação quanto de recriação da cultura. Não é? Então, quando a gente recebe um aluno, todo aluno tem uma história. Todo aluno, ele está inserido dentro de um contexto social. Né? Aqui eu não quero dizer que ele é simplesmente uma tábula rasa, né? Como pensavam lá os estudiosos, né? do movimento do empirismo, né? Onde a ideia é de que nós vamos aprendendo a partir do momento que nós vamos tendo uma experiência. Isso é válido, claro, porque a escola vai nos possibilitar essas experiências. Mas também a gente não pode achar que o aluno chega para nós totalmente vazio. Né? E até acho que eu cheguei a comentar com vocês, né, sobre o sentido da palavra aluno, que quer dizer aquele que não tem luz. Alumen, ou seja, sem luz. Né? A palavra a, o prefixo a, né, é o prefixo de negação. Tá? E luno, né, vem de lumen, que vem de luz, então é aquele que não tem luz. Ou seria aquele reservatório vazio, que ele não tem muita... e que ele vai estar ali para poder se encher. Né? E não é bem essa a cultura hoje. Hoje a gente compreende que o aluno ele já possui uma carga existencial e de vivências que precisam ser exploradas dentro desse espaço organizacional, não é? Então, é claro que nós, enquanto professores, nós temos aí essa difícil missão de fazer equilibrar as forças, não é? De ser o mediador entre essas diferentes formas de organização, né? De manifestação da cultura, não é? Aonde nós vamos poder dizer a cultura social, né? A cultura local, né? A microcultura, a macrocultura, a cultura das mídias, ou seja, aquilo que está sendo disseminada pelas diferentes formas de redes de comunicação, tanto social quanto de massa, né? A própria cultura pessoal, onde a gente tem que levar em consideração, muitas vezes, valores étnicos, valores religiosos, valores alimentares, né? E transformar isso como cultura escolar. Então, olha o desafio do professor. Não é um desafio fácil. Depois, a gente pensar a ideia de que os professores eles precisam realizar transformações em si e no contexto social e que é preciso lidar com as mudanças. Talvez uma das grandes problemáticas que nós enfrentamos é o fato de que o professor ele possui certas referências e essas referências muitas vezes não vão ao encontro com as referências e com o universo do aluno. Não é? Esse exercício vocês talvez podem fazer. Se vocês olharem para a memória e puxar a memória de vocês e pensar em pensar muitas vezes no grande número de professor que já passaram pela vida de vocês, né? Vocês vão se deparar, possivelmente, com alguns professores que de repente, todo ano,
a sua metodologia de aula, a sua forma de olhar a aprendizagem, ela nunca mudou. Não é? Se a gente pensar que hoje um professor ele tem uma carreira, né? Agora um pouquinho mais, né? Vocês aí, né? Nós, vamos assim dizer, nós vamos pegar um tempo maior. Por exemplo, minha mãe trabalhou 30 anos, né? Mas minha mãe se aposentou com 48 anos de idade. Né? Ela começou a dar aula cedo e durante 30 anos ela trabalhou. Nós vamos nos aposentar aí dando aula com 40 por um tempo, né, de 40 a 45 anos dentro de sala de aula. Então, hoje, por exemplo, eu já estou chegando à metade disso, né? Eu já tenho 20 anos de docência. E hoje, aqui em Campos, eu tenho muitos alunos que já são filhos da primeira geração de alunos meus, dos meus alunos de 20 anos atrás. Né? Então, às vezes, chega um aluno, professor, o senhor foi professor da minha mãe, professor do meu pai. Eu até me assusto, né? Mas é a realidade. O tempo passa. Estou vivo para poder presenciar isso, né? Graças a Deus. Professor, interrompeu o senhor um pouquinho. A minha Letícia. A minha Letícia. O senhor deu aula para mim e para ela. Ela ama de paixão, senhor. Não é? Sim. Né? Mas aí, até que a diferença não é tanta, né, Ana Paula? Quando você fez letras e fez... Eu fiz letras e pedagogia. Eu me formei em 2007, 2006. 2006. Então, foram aí... A Letícia formou em 2018? Isso. Né? Mas assim, eu digo assim, quando eu dou aula assim no ensino médio, eu pego a criançada com 14, né? 14 e 15 anos, eu já estou dando aula hoje para os filhos deles, também com 14 e 15 anos. Nossa! Né? Isso é muito bom, não é mesmo? Então, a gente pega gerações diferentes. Pensou, gente, se eu desse aula da mesma forma com que desses alunos hoje, se eu der aula da mesma forma que eu dei aula para os pais deles, não é? A gente sabe, pensou se nós que aqui estamos, se a gente aprendesse da mesma forma com que os nossos pais, de repente procura, de repente vocês já até tiveram a oportunidade de conversar com os pais de vocês, né? De repente com tios, com avós. Como que era a escola no tempo deles? O que podia, o que não podia, né? Vocês vão ver que muda. E nós? E a nossa postura? Né? Então nós temos esse desafio de olhar a cultura, né, vigente, claro, nós temos que olhar com um olhar crítico e não perder de vista o nosso objetivo, que é o desenvolvimento, né, do ser humano na sua integralidade. Isso aí é ponto, né, é o ponto primordial. Né? Mas nós vamos ver diversas tradições pedagógicas existindo e até coexistindo neste tempo. Né? Façam esse exercício depois. Né? Procure sentar um pouquinho com aqueles que são mais velhos que vocês, né? com gerações, né? Bem diferente da de vocês, e perguntar um pouquinho como que era a escola no tempo deles, como que o professor ensinava, como que eles se organizavam no estudo, como que era o caderno deles, como que eram os livros o texto que eles liam. Vocês vão ver que muita coisa é diferente. Né? Porque essa perspectiva, ela muda. Né? Então, essa ideia da cultura, ela vem fazer parte, na verdade, de algo que faz parte de nós. Ou seja, todos os nossos alunos, eles trazem com eles
para dentro da sala de aula, para dentro da escola, um conjunto de significados, de valores, de crenças e de modos de agir, não é? Que é resultante das aprendizagens informais. Porque nós não podemos desconsiderar, e a legislação ela traz isso para a gente, não é? Quando ela diz que a escola deve valorizar a aprendizagem social, a aprendizagem extracurricular ou a aprendizagem extraescolar. Não é? Então, assim, por que a gente, de repente, valoriza as datas comemorativas, danças folclóricas, brincadeiras, muitas vezes folclóricas, não é? É como forma de perpetuar e como forma de inserir a criança exatamente dentro de uma cultura que ela não é da escola, ela é da sociedade. Mas a escola incorpora isso como elemento para a construção de uma identidade, para a construção, ou melhor, para a identificação por parte do aluno como pertencente a uma determinada sociedade. Não é? Porque são isso que nos constitui como pessoas. Então, isso é muito importante. Então, todas essas aprendizagens informais, né, elas contribuem muito para aquilo que os autores vão chamar, né, de uma cultura paralela ou currículo extraescolar. Né? Por isso que nós não podemos deixar de dialogar com a sociedade que está ao nosso redor. Tá? Então, neste sentido, a gente se pergunta, né? Nós vamos ter um tópico mais específico, tá? Sobre questão de qualidade na educação. Na verdade, é o próximo tópico que nós vamos trabalhar dentro do nosso programa de ensino, dentro do nosso plano de ensino, tá? Mas quando nós olhamos dentro dessa perspectiva sociocrítica, nós vamos olhar e vamos perceber que a preocupação desta teoria, não é? Eu nem digo teoria porque fica parecendo algo muito distante da realidade, não é? Mas desse conjunto de interpretação dos fenômenos educacionais como sendo a busca de uma qualidade social do ensino. Não é? Ou seja, uma educação de qualidade é aquela que promove para todos os domínios de conhecimentos e o desenvolvimento de capacidades cognitivas, operativas e sociais. E aqui a gente pode acrescentar, não é, que está sendo muito falado também os conhecimentos socioemocionais, não é? Necessários ao atendimento de necessidades individuais e sociais dos alunos, a inserção no mundo do trabalho, a constituição da cidadania, tendo em vista a construção de uma sociedade mais justa, igualitária, fraterna, né, que respeite o outro. Né? Então, observem que esta teoria ela olha dentro de uma perspectiva e que compreende o indivíduo, que compreende o cidadão dentro de uma dimensão um pouco mais ampla. Né? Não é simplesmente da memória. O aluno tem que decorar uma situação, ele tem que reconhecer a letra, o alfabeto. Não. Isso é super importante. Mas tão importante quanto também saber se relacionar consigo mesmo e saber se relacionar com o outro. Não é? E por isso que nós estamos falando de capacidades cognitivas, operativas e sociais, de contribuir com a sociedade, de dar sua opinião, de ter uma responsabilidade humana e social.
Então, nessa perspectiva, a gente pode pensar o que os estudantes aprendem, como aprendem e em que grau são capazes de pensar e atuar com o que aprendem. Isso é o principal objetivo. Então, nós, quando professores, a gente tem que pensar assim, o que os nossos alunos aprendem? Como eles aprendem? E em que grau, né, eles são capazes de produzir um pensamento e de atuar, ou seja, de agir com aquilo que eles estão retendo enquanto informação. Eu acho que eu já cheguei a citar um exemplo para vocês, e é um exemplo que eu gosto sempre de trazer, porque ele é muito... A gente consegue visualizar de forma muito prática a finalidade da educação. Né? Vamos imaginar que um professor lá da terceira, quarta série, ele está trabalhando no componente curricular de ciências, ele está falando sobre a higiene e principalmente sobre alimentação. Né? Então, esse é o conteúdo. E ele vai falar sobre a importância do cuidado que se deve ter com os alimentos antes de ingeri-los. Né? Então, tanto aqueles procedimentos básicos do cuidado, né? Por exemplo, com a mão, então lavar as mãos antes de manusear um alimento, quanto também determinados tipos de alimento que nós ingerimos crus, que também necessitam de um cuidado. Não é? E aí o professor, ele de repente passa na lousa lá para a sua sala um ponto, uma matéria, né? Falando sobre a importância, então, de lavar as mãos, não é? De fazer uma boa higienização nas mãos, e também de lavar, muitas vezes, frutas, verduras, antes de comê-las. Perfeito. Aí, como forma de ajudar na memorização, na fixação da informação, o professor propõe um questionário para o aluno. E ele pergunta, de repente, por que é importante lavarmos as mãos, né? Ou lavarmos as frutas, as verduras antes de comermos? E aí o aluno pega lá no ponto, o aluno leu, o aluno achou um parágrafo que diz que é importante, né, lavar as mãos, higienizar as mãos e também frutas e verduras, porque elas podem conter micro-organismos que são nocivos à nossa saúde, ou seja, faz mal para a nossa saúde. Pode ser prejudicial, trazendo-nos doença e até mesmo levando à morte. A resposta está errada? Não. Aí o professor dá um belo de um certo para o aluno, né, e dá uma nota 10 para o aluno. Só que quando chega na prática, né, então aquele aluno que está lá, depois da aula, ele foi brincar com os amiguinhos de rua, foi andar de bicicleta, foi jogar bola, correu, pulou, né, colocou a mão na terra, na grama, onde o cachorro andou, fez cocô, fez xixi, né? E ele entra dentro de casa morto de fome, né? Ele vê uma maçã bonita, gostosa, que faz lá 3, 4 dias que está lá na fruteira, e ele simplesmente coloca na boca. Aonde está a prática educativa? Então, ou seja, não houve esse processamento entre o que se aprende e o que se pratica. Não é? Então, por isso que é importante, quando a gente olha a educação, é a gente perceber que todo conteúdo, ou seja, hoje a gente nem chama mais de conteúdo, não é? A nomenclatura correta é objeto de conhecimento. Então, todo objeto de conhecimento, além dos seus aspectos conceituais, formais, procedimentais, a gente tem que pensar também
na maneira com que o aluno ele seja capaz de interpretar a realidade que está à sua volta e ele consiga articular o conhecimento para a sua prática social, para a sua prática pessoal. Então, se de repente esse aluno ele chegar na casa dele, depois de brincar, depois de correr, né, de jogar bola, de andar de bicicleta, de pular amarelinha com o amiguinho da rua, ou às vezes dentro do quintal de casa, brincar com o cachorro, com o gato, ele lá, lavar bem as mãos, e aí sim, né, ele ir comer, a gente percebe que ele não simplesmente reteve a informação, mas ele incorporou aquela informação, transformando-a em prática. Então, a ideia central desta teoria que nós chamamos de sociocrítica, né, é porque ela faz esse processo. Ela analisa os resultados e processos pelo qual o conhecimento ele é produzido. Não só produzido, mas também vivido. Não é? E por isso, quando nós estamos falando de qualidade, nós vamos falar de estratégias de buscas onde nós sejamos capazes de perceber quais os fatores que estão possibilitando, por exemplo, ao currículo, para que ele seja eficaz dentro da nossa organização e gestão, que ela seja eficaz dentro do desenvolvimento profissional, né, do professor. Quer dizer, o professor ele está satisfeito, ele está realizado e, principalmente, ele se vê como alguém também em construção, enquanto um profissional que não sabe tudo, não é? Ele sabe que ele vai enfrentar dilemas e que, por isso, ele precisa estar acompanhando os novos, não digo as novas tendências, né? Simplesmente como moda, mas a gente pensar, acompanhando aquilo que as ciências pedagógicas, não é? A didática, a filosofia, a sociologia, a psicologia da educação, elas vão contribuindo com a concepção, com a ideia de ensino e de aprendizagem, né? Bem como também a ideia de avaliação. Então, quando a gente pensa na ideia de qualidade, nós pensamos dentro de todas essas dimensões, tá? Eu não quero ficar falando muito, até porque senão depois vai perder a graça quando a gente for trabalhar. A gente foi trabalhar esse conceito de avaliação, desculpe, de qualidade da educação, que é o próximo tópico do nosso programa de ensino, tá? E aí, vamos falar um pouquinho da competência, né, de saberes e competências dos profissionais que estão dentro da escola, né? Então, primeira coisa, qual que é o conceito de saber? O que são saberes? Quando a gente fala, né, articular ou mobilizar saberes, o que significa isso? Então, nós vamos chamar de saberes como conhecimentos teóricos e práticos requeridos para o exercício profissional. Então, vamos pensar assim. O professor precisa fazer um plano de ensino. O que é um plano de ensino? Como fazer, como montar um plano de ensino? Então, nós estamos falando de conceitos, nós estamos falando de elementos formais que devem ser conhecidos pelo profissional. Então, são saberes. E o que são competências? São qualidades, capacidades, habilidades e atitudes relacionadas a esses conhecimentos teóricos e práticos e que permitem a um profissional exercer adequadamente sua profissão. Né? Se eu não estou enganado, é o professor Lino de Macedo,
que é um professor da área de psicologia da educação da Universidade de São Paulo, ele escreveu um texto muito bacana a respeito disso, do que são habilidades e do que são competências, não é? E ele traz um exemplo muito simples para a gente entender esse conceito de competência, que ele diz assim, vamos imaginar uma pessoa que está aprendendo a dirigir um carro. É claro que ela não precisa entender de tudo, de mecânica dentro do carro, mas ela precisa conhecer alguns elementos básicos, né? Então, o que é a marcha? Para que serve a marcha? Né? Então, o câmbio do carro. Ele precisa saber que o câmbio ele funciona a partir do momento que existe, né? A gente precisa acionar um pedal específico chamado de embreagem. E que para frear também existe uma correlação entre um pedal de freio e um pedal de embreagem, né? Embora hoje os carros automáticos eles têm uma outra característica, né? E aí, quem estava acostumado a mexer com câmbio manual e pega um carro automático, ele tem que, de certa forma, reaprender algumas funcionalidades dentro da mecânica do carro, para ele conseguir, de certa forma, dirigir, sair na rua, né? Parar num semáforo, parar numa faixa de pedestre, né? Então, isso é muito importante. Então, assim, você conhecer, né, como funciona um carro e depois, na hora que você está dirigindo, você conseguir buscar na sua memória, buscar na sua interpretação, fazer uma leitura daquilo que está à sua volta, do que você vai precisar, então que horas que você vai frear, qual que é a intensidade da sua freada, tudo isso é chamado de competências. Então, a competência, ela pressupõe exatamente o quê? A articulação dessas qualidades, dessas capacidades, né, dessas habilidades que estão relacionadas àquele conhecimento teórico. E, claro, uma coisa é eu dirigir numa estrada, numa reta, de repente não tem carro, que não tem movimento. E outra coisa é, de repente, eu dirigir dentro da cidade, né? Uma cidade como São Paulo, por exemplo, que é extremamente complexa, com trânsito complexo, de repente com barulho, onde a gente tem que estar com uma atenção muito maior. E, de repente, eu dirigir dentro de uma cidade como São Paulo, por exemplo, com toda a sua complexidade, por exemplo, num dia de chuva. Então, observem que, na medida em que vai mudando a realidade, eu preciso explorar cada vez mais as habilidades que eu possuo para poder dizer que eu fui competente para atingir um determinado objetivo. Né? Pessoal, desculpem, eu estou falando bastante, não sei se está ficando muito cansativo, se vocês estão conseguindo entender. Estamos sim, professor. Tá? Depois esse material vai ficar disponível lá para vocês, tá? É só um aprofundamento que eu faço daquele texto que vocês leram, tá? Eu pego elementos próprios para a gente poder aprofundar um pouco a temática, tá bom? Prometo que daqui a pouquinho eu já dou um descansinho para vocês poderem beber uma água, né? Tomar um cafezinho antes da próxima aula. E aí, a gente já começa também a fazer uma introdução a respeito. Opa, aqui. Num próximo tópico, né, que nós vamos
discutir, que é exatamente sobre a função de alguns agentes dentro da escola, de alguns profissionais dentro da escola, principalmente do diretor e do coordenador pedagógico, para que a gente possa pensar que profissionais são esses, o que eles fazem e o que significa dizer que eles são competentes dentro do contexto, né, sob os quais eles estão inseridos. Né? Então, quais são as competências necessárias para uma boa gestão da escola? Primeiro, desenvolver a capacidade de interação e comunicação. Então, quando nós estamos falando do gestor, o gestor, ele é alguém que ele tem que interagir, não é? Ele precisa se comunicar. Por quê? Porque, na verdade, ele precisa construir as pontes de interação entre os membros da escola. Ele precisa construir os canais de comunicação dentro da escola. Né? Então, desenvolver essa capacidade de interação e comunicação, ela é uma das habilidades, uma das competências, do profissional no campo da gestão. Tá? Outro, desenvolver capacidades e habilidades de liderança. Né? Afinal de contas, o gestor ele é o líder. Ou o líder geral da escola, como é o caso do diretor, ou o líder pedagógico, como é o caso do coordenador. Não é? Que deve motivar, que deve liderar os professores, né? No sentido de fazer com que esses se envolvam, né? Muitas vezes os pais, os alunos, se envolvam nas atividades pedagógicas, de aprendizagem, né? Nas ações da escola. Então, o coordenador, o diretor, o coordenador e também o professor, né? No sentido que ele também tem que ter uma liderança frente a turmas, frente à sala. E quando nós estamos falando liderança, não significa que é aquele que manda mais, mas é aquele que consegue trazer para si a responsabilidade realmente de conduzir o grupo. Só que para isso, o grupo precisa confiar nessa condução. Então, isso que é importante. Aqui nós estamos falando de autonomia e de uma autoridade sem autoritarismo. Uma coisa é autoritarismo, onde eu mando e o outro faz. Mas é nós pensarmos dentro da perspectiva em que o líder, né, ele possui uma autoridade sob o ponto de vista de que ele consegue fazer com que os outros confiem nos caminhos que ele propõe para ser seguido. Né? Isso é muito importante. Depois, compreender os processos envolvidos nas inovações organizativas, pedagógicas e curriculares. Então, esses profissionais, né, do campo da gestão, e quando assim, gente, é complicado falar muitas vezes da gestão, porque a gente pensa muito o diretor e o coordenador, mas nós não podemos deixar de lado que o professor, ele também é um gestor. Ele é o gestor da sala de aula, ele é o gestor da aprendizagem do aluno. Né? Porque é ele que avalia, é ele que conhece, é ele que está ali com o aluno. Então é muito importante a gente olhar o professor também como gestor. Tá? Então ele precisa compreender os processos de inovação, né, que estão saindo, então, aquelas novas tendências da pedagogia, não como modismo, mas que tenham uma fundamentação científica, da organização da escola, do espaço, da organização e também pedagógica e também curricular, né, do que ensinar, do como ensinar, quais linguagens, tudo que ele pode explorar. Aprender a tomar decisões sobre os problemas e dilemas da organização escolar, das formas de gestão e da sala de aula. Né? A gente conversou aí numa das nossas
acho que foi na antepenúltima aula, quando a gente discutíamos sobre aquela questão de retornar, não retornar, como retornar após todo esse tempo de afastamento, de isolamento social, né? Até que vocês propuseram, né? Eu não me lembro quem que foi, se foi a Isabelle ou se foi a Fernanda, alguém que colocou, que me fez a pergunta a respeito de como que seria essa volta agora, né? E a gente até propôs, de repente, a gente convidar o professor César Calegari. Eu mandei um e-mail para ele, tá? Eu ainda não obtive resposta. Para a gente poder pensar o quê? É um desafio. É uma situação inusitada, né? Não existe uma cartilha que a gente vai abrir numa determinada página e vai ter uma receitinha, né? Como voltar ou como retornar à rotina escolar após uma pandemia. Nós não temos isso. Então, nós vamos viver, nós vamos enfrentar este momento pensando o pressuposto de alguns elementos que nós conhecemos e vamos tentando, não é? Ajustar aqui, ajustar ali, até a gente atingir os objetivos que nós estabelecemos, né? Então, tomar decisões faz parte do contexto da nossa profissão, tá? Vamos para o último slide. Tá? Professor, Oi. deixa eu só fazer uma pergunta em relação a essa parte que o senhor falou do retorno das aulas. Claro, Gabi. Por exemplo, se retornar agora em outubro, as escolas municipais e estaduais, por exemplo, se algumas mães quiserem mandar os alunos, essa aula vai ser ao vivo para quem ficar em casa e para os alunos ali presentes? Gabi, eu vou responder para você como que nós estamos nos organizando dentro do Estado, tá? Como que o Estado está vendo? Ele está vendo assim, como nós não vamos ter um retorno de 100%, ou seja, marcar, olha, a partir da outra semana, todos os alunos dentro da escola, tudo bonitinho, não vamos ter isso. E eu acredito que este ano não haverá isso. Nós só teremos esse movimento a partir de 2021. Tá? E tudo dependendo das condições que nós vamos estar. Né? Nós vimos muitos países tomando certas decisões e depois tendo que voltar atrás. Então, como que talvez a gente vá trabalhar? Então, por exemplo, o meu professor, que tem, por exemplo, uma carga de 32 aulas, que é o máximo que tem no estado, tá? Ele vai receber por 40 horas de trabalho. Mas ele dá 32 aulas em sala de aula. Por quê? Porque ele tem tempo de ATPC, ele tem tempo de HTPL, que é o tempo que ele recebe para ele poder preparar a aula, né? Dessas 32, 16 aulas ele vai ficar em aula, em sala. E as outras 16 é para ele trabalhar com os alunos que não vão voltar. Porque, a princípio, o Estado está colocando como prerrogativa que o pai vai dizer se ele quer que seu filho volte ou não. Então, o aluno que, por exemplo, que for voltar, a escola vai ter que fazer um horário especial para esse aluno, que não vai ser das 7 da manhã, por exemplo, período da manhã, na escola que eu trabalho. A gente funciona das 7 da manhã até 12h35. Tá? Eu não vou manter esse aluno todo esse período dentro da escola. Ele vai ficar umas 2 horinhas. Então, eu vou ter um horário específico, lá talvez de 2 horas, 2 horas e meia. Ele vai ter algumas aulas de orientação de estudo. Tá? Digamos que não vai ter merenda, por exemplo, não vai ter lanche, porque exatamente para evitar a aglomeração. Então, a gente vai ter pequenos grupos que vão entrar, vão ter orientação, vão passar por alguns professores e vão embora para casa. Então, o professor ele vai trabalhar com 2 grupos distintos. Ele vai ter que se organizar para pensar assim, bem,
quem são os alunos que eu vou trabalhar no presencial, qual é o meu objetivo com esse aluno, e quem serão os meus alunos que eu vou continuar trabalhando pelo meio virtual, remoto. Quais serão os meus objetivos? Ah, sim, entendi. E aí ele vai ter que dividir o tempo de trabalho, não é? Nessas duas formas. Claro, se a gente tiver formas, de repente, de gravar a aula do professor e depois disponibilizar para os alunos que não foram, vai ser bacana, né? Vamos ver se os professores vão estar dispostos, se eles vão aceitar, porque daí você tem uso de imagem, tem toda uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado, não é? Quando a gente joga isso, que você coloca isso nas mídias sociais. Exatamente. Né? Então a gente tem que E ter... esse... Oi, desculpa. Ah, desculpa, professor, Não, pode pode falar. falar. Perdão. Esse suporte tecnológico, o Estado que forneceu? As câmeras? Não. Não? Vamos dizer assim, é igual o meu aqui em casa, né? Então, assim, por que a Unital ela optou, ela colocou à disposição o Zoom pra gente, né? Só que eu já tinha feito a minha adesão ao Zoom. Né? Porque como, de certa forma, eu não estou indo mais para Taubaté, eu pensei, bem, eu não tenho gasto com gasolina. Então, o que eu gastaria com gasolina, eu posso investir agora, né, naquilo que eu vou, de estrutura que eu vou precisar para trabalhar em casa. Porque o Zoom, ele me dava 45 minutos, aí ele interrompia. Né? Eu comprei o pacote para poder usar e não interrompo. Né? Precisei colocar uma internet melhor na minha casa, embora às vezes ela não funcione. Essa semana ela me deu problema. Desde quinta-feira à noite eu fiquei sem internet, isso foi sexta-feira o dia inteiro. Aí sábado o técnico veio, deu uma olhada, bacana. Chegou no domingo, bacana. Segunda-feira, umas criaturas abençoadas me colocaram fogo no mato aqui perto, pegou fogo numas árvores, queimou todo o fio. Eu voltei a ter internet hoje. E eu estava desesperado. Porque eu já tinha ficado sem aula, né, com vocês semana passada. Eu já fiquei sem aula com o pessoal da educação física e da biologia semana passada, porque foi semana de departamento. E essa semana eu não consegui dar aula para eles. Porque me queimaram, botaram fogo ali no campo, queimou a árvore, pegou fogo queimou os fios, derreteu o fio, ficamos sem luz. Nossa, foi um transtorno. Então, infelizmente, existe essa situação, né? Mas o Estado não dá esse aporte. A gente que vai ter que criar ali, talvez, uma estrutura um pouco melhor para o professor conseguir, né, gravar. A Sofia está colocando que a tia dela está doida com a organização da volta, né, na escola que ela coordena. Ela me conta que são muitas preocupações e dificuldades também da parte dos alunos. Nós tivemos um período praticamente de interrupção. Se vocês que já são adultos, não é? Que já possuem maturidade, que sabem da responsabilidade que vocês assumiram quando optaram por fazer uma universidade, que vocês leem, vocês procuram, vocês têm interesse, vocês cobram o professor, vocês perguntam, vocês fazem, e vocês já sentem que está ficando um pouco difícil, né? Imagine para aquele aluno de ensino médio ou de ensino fundamental que o professor precisa, às vezes, estar do lado, que o professor precisa chamar atenção, que o professor precisa, vamos lá, eu vou te ajudar, eu vou fazer. Aquele aluno que tem, às vezes, um pouco de dificuldade, tem uma defasagem. Esse aluno, infelizmente, os danos causados por essa ruptura está sendo muito grande. Não é? Uma coisa é aquele aluno, por exemplo, que tem uma facilidade, tem uma família que pega, que lê, né? Tem pais que incentivam a leitura, que está junto. E aquele aluno que o pai e a mãe
não tem leitura nenhuma, que é a grande maioria da nossa sociedade. Não é? Que o aluno não tem esse hábito. Então, tudo isso, isso acarreta um certo dano a esse processo, que ele precisa ser rotineiro. Não é? Ou seja, ele precisa ter uma rotina de horário de entrada, de horário de saída, de horário dele abrir o caderno, de horário... O nosso adolescente, ele precisa, a criança precisa disso. E agora tudo isso caiu por terra. Porque tem pai que cobra, tem pai que não cobra, né? E eu diria para você que a grande maioria não cobra. Então, tudo isso realmente é um problema, né? Fora as questões operacionais. Como que eu vou fazer o horário? E, de repente, aquele professor que tem alguma comorbidade, que ele não vai poder voltar enquanto já não tiver tudo certinho. Ou seja, aquele professor do grupo de risco. E aí? Como que a gente vai fazer? Então, esse professor, a princípio, ele não volta, enquanto não for liberado 100%. Já tiver tudo, né, no novo normal. Funcionários para essa estrutura. Então, quer dizer, realmente é muita coisa para se pensar. Só para vocês terem ideia, para que a escola ela possa retornar, as escolas do Estado foram aprovadas a gente tem que ter um checklist de 120 itens que necessariamente tem que ser cumpridos dentro da escola. Então você vai colocar máscara, você vai colocar álcool em gel, tanto em sala quanto nos corredores, banheiros, horário de limpeza, funcionários para acolhimento, não ter merenda. Você tem que ter uma série de coisinhas que você tem que contemplar. E a última é a liberação da prefeitura. Então a escola vai ter que ser visitada por uma comissão da vigilância sanitária que vai observar se todos esses 120 itens estão sendo cumpridos pela escola, não é? Se esse protocolo todo está sendo cumprido, aí para a prefeitura autorizar. A prefeitura de Campos do Jordão, ela já anunciou, eu acho que também Tremembé, São Bento, Santo Antônio, já anunciou que, por enquanto, as escolas públicas não voltam. Parece que eles estão permitindo as escolas particulares retornarem, mas dentro também de um procedimento. A gente vai ter que ter escala de quem são os alunos, quem são os professores, que hora que vai ter que limpeza, como que vai ser essa limpeza, né? Então a gente vai ter que ter materiais específicos como cloro, né, água sanitária, toda uma perspectiva aí para poder fazer a higienização e a desinfecção do espaço, né? Tudo isso vai contar, né? Tudo isso vai fazer parte dessa organização. E claro, os gestores eles têm que estar pensando, organizando, vivendo, cobrando os setores, né, a administração superior para que esse material chegue até a escola, conversando com os pais, explicando para os pais. Nossa, é muita coisa. É muita coisa, né? Realmente, como diz a Sofia, se a tia dela está ficando doida, né? Então, todo mundo tá, né? Os professores também. Porque o professor ele vai ter que pensar, puxa, agora eu tenho que pensar na aula presencial, não que hoje ele já não pense, porque geralmente ele pensa numa aula para o aluno que tem acesso aos meios remotos de forma satisfatória, tá? E aquele aluno que não tem acesso. Nós temos grande parte dos nossos alunos que não tem acesso, não tem internet em casa, ou se tem uma internet, ela é muito, muito, muito precária, que geralmente é aquele pacote básico, né, para WhatsApp, né, para algumas redes sociais. Ele não consegue assistir filme e baixar, ele não consegue. Então, tudo isso já é um dificultador, né? Então, são questões que a gente pensa, que a gente procura solucionar. Às vezes, a gente só apanha, né? Você está levando bordoada para todo lado, mas você está tentando. Você experimenta uma coisa aqui, experimenta outra coisa ali, né? E assim vai levando. Né, Gabi? Então, esse novo normal ele vai ser um grande desafio para nós. E nós vamos ter que mobilizar conhecimentos, experiências, trocar experiências, o que um está fazendo, o que o outro está fazendo, o que está dando certo aqui, lá, o que não está dando certo para que a gente evite. Então,
E isso que é importante dentro do contexto acadêmico. Não é a vivência da vaidade acadêmica, né? Mas dizer assim, olha, para mim aqui, nós tivemos essa experiência e está funcionando. Por um outro lado, nós fizemos uma outra atividade, né? Mobilizamos ou fizemos algum tipo de ação que não está dando certo. Então, essa troca, ela é muito importante entre nós profissionais, para que a gente possa vivenciar, né? Para que a gente possa superar isso juntos. Né? Então, assim, o bacana da nossa área é que nós temos muito esse sentimento de parceria, né? Esse sentimento acho que de amizade, de respeito para com o trabalho do nosso colega. Então, isso é muito importante nessa hora para que a gente possa ajudar um ao outro, né? Contanto que, por exemplo, o Estado ele lançou um documento chamado Documento Orientador para esse período, e um dos elementos, um dos fundamentos que ele coloca é exatamente a colaboração, a cooperação e a ajuda mútua, não é? Para a troca de experiências, para a acolhida, né? Porque todos nós somos seres humanos, todos nós tem dia que vamos estar bem, tem dia que não vamos estar bem, né? Tem dia que vamos estar, né, passando por alguma situação mais difícil, ainda mais quando se trata de isolamento social que nos deixou, que criou uma pressão muito forte em nós. Só não posso sair, não posso ver as pessoas que eu gosto, não posso fazer aquilo que eu gosto, né? Não posso, de repente, ir na lanchonete comer a coxinha que eu gosto, né? E isso nos prendeu, né? Tirou a gente, de repente, daquela realidade. Então, fala-se muito de nós nos ajudarmos, principalmente dentro dessa perspectiva da construção da empatia e principalmente da acolhida, né? Da gente, mesmo que seja virtualmente, a gente poder se ver, a gente poder trocar ideias, às vezes dar risada, né? Isso é muito importante. Certo, pessoal? Não sei, acho que eu falei demais, né? Hoje eu tô... Pessoal, só para a gente terminar esse slide aqui, né? Para a gente encerrar a aula, daí eu já prometo que eu já libero vocês, tá? Deixa eu... Porque são habilidades complementares importantes para a gente pensar. Né? Então, olha lá. Conhecer, informar-se, dominar o conteúdo da discussão para ser um participante atuante crítico, né? Saber elaborar planos e projetos de ação. Só que para isso a gente precisa olhar para a realidade, a gente precisa saber que elementos que a gente tem. Aprender métodos e procedimentos de pesquisa, né? Até porque a gente vai precisar ter, né, uma bagagem teórica, uma bagagem conceitual, né? Para que a gente possa, vamos dizer assim, ter sustentação e argumentação nas nossas decisões e depois familiarizar-se com modalidades e instrumentos de avaliação do sistema, da organização e da aprendizagem escolar. Tá? Então, tudo isso ela vai fazer parte dessa ideia de profissionalização. Né? Nós não podemos nos esquecer que nós somos especialistas em educação. Assim como um médico, isso eu já falei para vocês, ele é aquele que, quando diz respeito à saúde, ele é a autoridade. Quando fala-se de educação, nós somos a autoridade. Né? Nós temos que ter a segurança, né? A precisão, a certeza das nossas decisões, daquilo que nós estamos falando, daquilo que nós estamos, de repente, orientando. Mesmo que às vezes a gente diga, né, para o pai, para a mãe, olha, o senhor vai me dar uns dias que eu vou estudar melhor a situação do seu filho, eu vou compreender melhor o que está acontecendo com ele, eu vou aplicar alguma provinha diagnóstica para eu compreender o que está faltando, e aí a gente vai sentar para conversar melhor,
para que a gente possa estabelecer alguma estratégia para ajudar ele a superar alguma dificuldade, para ele melhorar no processo de aprendizagem e desenvolvimento. Isso faz parte da nossa profissão. A gente não é obrigado a ter resposta a todo momento na ponta da língua, né? Porque o saber pesquisar, saber buscar formas e alternativas, né? Ela vai fazer parte das nossas experiências, né? Então, gente, a Raíssa coloca, né, que ela amou a aula de hoje. Obrigado, Raíssa, né? A gente procura oferecer o melhor que a gente consegue às vezes, né? Então, obrigado aí pela sua contribuição. E a Pietra, né? De certa forma, despede, né? Também já dizendo certo, professor. Então, gente, quero agradecer a vocês, né, por essa oportunidade de hoje a gente se reunir, tá? E aí, na semana que vem, nós vamos tratar um pouquinho, começar a discutir um pouquinho as formas, as concepções de gestão, tá? E aí, naquele material que eu passei para vocês, desse livro aqui, vocês vão ter uma segunda parte que ele vai falar. Deixa eu achar aqui. Das concepções, que é o ponto 2. Na página do arquivo, é na página 44, tá? Concepções de organização e de gestão. Aí nós vamos começar a falar um pouquinho, né? É onde tem esse quadro aqui, ó. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre essas 4 concepções, tá? Da gestão escolar. Daí, porque são formas, são compreensões da realidade escolar, né? Da forma com que se pensa a organização, a cultura da escola. Tá joia? E aí, depois dessa aula, eu vou propor para vocês uma atividade avaliativa, né, sobre isso que a gente já debateu, que a gente construiu, só que como a nossa disciplina ela é prática de ensino, né, depois eu vou conversar com a Ana Paula, a gente vai propor uma atividade realmente prática, da gente, de repente, montar um bate-papo, uma roda de conversa, a gente jogar algum problema para vocês conversarem em grupo, trazerem aí alguns elementos, né, para uma discussão, para um debate, para alguma coisa assim. Tá? Na semana que vem, eu e a Ana Paula, a gente já sistematiza isso e aí a gente já apresenta para vocês. Tá bom? Então, Ana Paula, não sei se você gostaria de comentar alguma coisa. Não, professor, tá tudo ótimo e, nossa, maravilhoso, amei. Obrigada por tudo. Pessoal, depois eu vou fazer o seguinte, que eu estou devendo para vocês. Eu coloco o link dessa pequena aula introdutória, desses 2 textos, né? Quer dizer, é um texto só que ele está dividido em 2 partes. Eu fiz uma aulinha rápida de 40 minutos, uma coisa assim. Eu coloco para vocês, tá? E depois eu coloco esses slides para vocês lá também, tá? Que daí fica mais fácil. Eu coloco no grupo e também no EVA, tá? Para ficar mais fácil. A aula de semana passada já está no EVA. Eu esqueci de colocar no grupo. Tá? Que daí fica mais fácil para vocês acompanharem. Pessoal, então assim, um super beijo para vocês. Uma boa sexta-feira, um bom final de semana, de muita paz, muita tranquilidade, né? E aí, sexta-feira que vem, se Deus quiser, estaremos juntos, né? Também aí, em torno de 19h10, a gente começa, né, a nossa aula. Tá ok? Tá bem, boa noite, bom descanso para todos, para o senhor também, bom final de semana. Fiquem com Deus. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa Boa noite, noite. pessoal. Boa noite.